Olá pessoal, bem-vindos mais um dia de experimentos e montagens aqui no canal da Eletricidade, que vai falar especialmente sobre este inversor de frequência aqui, que é o CFW08 da WEG, sendo este aqui um dos modelos mais populares e acessíveis do mercado, tá? Não que seja o melhor e mais indicado para aplicações industriais, mas, digamos assim, um inversor muito prático, muito fácil de parametrizar, né, e muito acessível aí devido ao seu preço. Esse aqui é o CFW08 da WEG e hoje nós vamos ensinar para vocês tudo sobre esse cara aí para fazer o acionamento deste motor de indução trifásico aqui de 1 cavalo, tá? De várias maneiras, começando aqui pelo acionamento local através da sua própria IHM, né? Nós vamos fazer o acionamento local desse motor. Na sequência a gente utiliza um comando remoto através dessa botoeira a 2 e a 3 fios, e depois a gente utiliza essa chave aqui para fazer a reversão do motor. Vamos também utilizar esse potenciômetro aqui para fazer a aceleração e desaceleração do motor. Esse cara aqui ele pode receber tanto uma tensão monofásica como uma trifásica. Se você não tiver um sistema trifásico na sua casa, não tem problema, você pode colocar fase neutra ou fase nesse cara aqui e ele gerar um sistema trifásico para este motor aqui, tá? Então vamos lá pessoal, a gente vai começar aqui pelo acionamento local da IHM, falando aqui das premissas de configuração para este tipo de inversor. Vamos lá então? Ok pessoal, vamos fazer aqui uma parametrização passo a passo no nosso inversor de frequência CFW08. Primeiro passo é energizar o inversor, entrar no programa P000 e selecionar o número 5 para desbloquear o equipamento. Isso aqui é a senha deste inversor, assim como de outros inversores da WEG também. Depois de desbloquear o inversor, a gente entra no parâmetro 204 e seleciona aí o número 5. Isto ajustará o inversor ao padrão de fábrica, né? Ao default, né? Como se costuma chamar. Então, nesse momento, todas as configurações voláteis serão apagadas e será necessário desbloquear o equipamento novamente, tendo em vista que ele reinicializou, né? E toda vez que você desenergiza, ele pede senha novamente. Então você vai lá no P000, coloca 5, tá? E vamos entrar aqui na parametrização, tá? O objetivo disso é limpar a memória dele e evitar aí qualquer tipo de configuração anterior que possa conflitar aí com os nossos ajustes aqui. Então o próximo passo, antes da gente fazer qualquer tipo de instalação aqui, entrar com os dados do motor, né? Os dados do motor ele está nos parâmetros 399 a 408, lembrando que estes valores aí de entrada devem ser de acordo com o modelo do motor, respeitando aí a capacidade máxima de corrente do inversor. Para você visualizar na IHM do inversor esses parâmetros do motor, né, que vai do 399 a 408, aí você vai ter que ajustar o cara para o modo vetorial, tá? Então a gente vai ter que ir lá no parâmetro P202 e coloca lá o número 2 para esse cara entrar no modo vetorial. Assim que você fizer isso, ele já vai direto aqui para o P399, que é onde nós vamos colocar aqui o nosso rendimento, o rendimento do nosso motor, que é 80.5. Em seguida, lá no P400, a gente coloca lá a tensão nominal do motor, que é 220 volts. Em P401, a gente coloca a corrente nominal do motor, que é 3.02 amperes, conforme a placa desse motor, tá? E em P402, a gente coloca a velocidade nominal do motor, 1730. Em P403, a gente coloca a frequência nominal do motor, 60 Hz. Em P404, a gente coloca a potência nominal do motor, de acordo com a tabela aqui do manual, a gente coloca 5, que corresponde a um motor de 1 cavalo, tá? Em P407 é o fator de potência 0.81. E após a gente concluir todos esses passos aqui, a gente executa uma rotina de autoajuste lá em 408, inserindo o valor 1.
Aí esse cara vai validar essas informações e fazer aí um feedback com o motor, tá ok? O terceiro passo é entrar com os parâmetros de regulação conforme essa tabela aqui, que é baseada aí nas características do motor, né, que nós vamos acionar, tá? Aqui em P100, por exemplo, nós colocamos o tempo de aceleração. O tempo default dele aqui é 5, eu vou colocar aqui em 7 segundos, né? Ou seja, esse cara vai ter uma rampa de aceleração de 7 segundos. E em 101 é o tempo de desaceleração, eu coloco 7 também. Aqui no P133, que é a frequência mínima, eu coloco 3 Hz, vou deixar 3 Hz aqui, que é o default, mas em 134 eu vou colocar uma frequência maior para uma questão aqui didática do nosso vídeo. Vou acelerar esse cara aqui a 120, 130 Hz, tá? Agora que a gente viu o básico desse inversor, vamos entrar aqui em algumas funções mais interessantes, algumas funções mais avançadas, né? Então a gente começa lá no P208, que é o fator de escala RPM dividido por frequência, que se você pegar a frequência nominal desse motor aqui, que é 1730, e dividir pela frequência da rede, vai dar exatamente 28.8, tá? Aqui em 220 é o tipo de acionamento, se é local ou remoto, eu deixo aqui em 1, sempre remoto, tá? Em P221 eu coloco 1, em P222 eu vou colocar 1, que corresponde à entrada analógica. Em P229, que é comando liga, desliga local, eu vou deixar 1. Em P230 eu vou deixar 1. Em P263 eu vou deixar 14. Em P264 também vou deixar 14. Em P265 eu vou deixar 0, que é para fazer a reversão do motor e o sentido de giro ali. No P266 eu vou deixar 11. E aqui em 277, que corresponde ao relé de saída, eu vou deixar o valor 3, informando aqui para o inversor que toda vez que a minha corrente de saída for maior do que o pré-ajuste, né, que é a corrente nominal do motor, ele vai acender a lâmpada, tá? Aqui nessa tela a gente tem aqui o esquema de ligação, né? Todo o esquema de ligação para você fazer aqui esse acionamento de forma completamente remota, onde você tem ali um fio, né, saindo de comum ali, né? Esse fio tem que ser no mínimo 0,75 milímetros quadrado, e esse cara ele vai através de botoeiras para a entrada digital 1 e entrada digital 2 e entrada digital 3, sendo que o 1 liga, o 2 desliga e o 3 faz a reversão do motor. Aqui no comum, entre o comum, o A1 e o mais 10 volts, a gente coloca o nosso potenciômetro de 5K exatamente dessa forma, tá? E é aqui que nós vamos fazer o controle de velocidade. Aqui a gente já começa a mostrar o esquema de alimentação do inversor. Então veja que a gente colocou ali um fio indo para o comum do relé, que é justamente para fazer ali o retorno da lâmpada, tá? Olha só, essa lâmpada é colocada na saída do meu relé, correspondente ao Borne 12 lá, e o retorno vai ali para o neutro. Aqui a gente vê o esquema de alimentação do nosso inversor e as saídas aqui colocando em UVW, que vai direto ali para o motor, tá? Ok, pessoal, o circuito está concluído e exatamente como foi planejado, né? Não ficou muito bonito não aqui a engenharia, mas funciona perfeitamente, tá? Então nós temos aqui uma configuração remota, onde a aceleração e desaceleração do CFW8 é feito com esse potenciômetro aqui, tá? Ele é um potenciômetro especial que tem um curso muito grande, né? Você consegue acelerar de RPM em RPM ou de Hertz em Hertz, tá? Então vamos ligar aqui através da nossa botoeira, vamos fazer o acionamento aqui, ó. O motor começou a rodar, tá em 3 Hz ali, né? Tá em 3 Hz. Porque essa é a menor velocidade. À medida que você acelera aqui no potenciômetro, né? Olha só, o motor vai rodando mais rápido. Esse potenciômetro aqui é um potenciômetro mais caro, extremamente preciso para você incrementar aqui a rotação ou diminuir em pequenos passos. Essa lâmpada acendeu, ó, a lâmpada de
sobrecorrente já acendeu, porque a corrente do motor já excedeu ali um parâmetro pré-definido lá, tá? Essa aqui é a chave de reversão. O motor vai fazer a reversão agora, observe. E aqui nós vamos desacelerar o motor. Vou colocar aqui para vocês verem em RPM, tá? Vamos acelerar. O que vai aparecer agora para você ali no visor da IHM é rotações por minuto. 1.900 rotações por minuto nesse momento aqui, o que corresponde a 66 Hz, tá? Se a gente parametrizar aqui no 134, eu consigo aumentar essa velocidade aí bem mais. Vamos colocar isso aqui em 120, vamos fazer esse motor voar aqui nessa bancada. 139 Hz, vamos ver aqui. Vamos voltar lá. O motor tá 4.000 RPM, né? Vamos desacelerar aqui aos poucos, ó. Cara, e apesar desse motor rodar assim em baixa rotação, eu desafio qualquer marcha a parar essa polia aqui, ó. Não para, né? Isso aqui é torque vetorial, não para de jeito nenhum. Pessoal, outra coisa legal que a gente disse que ia fazer também aqui é ligar uma lâmpada de sinalização, tá? Na saída do relé. Esse cara aqui tem um relé e eu posso configurar essa lâmpada para acender sempre que houver sobrecarga, né? Sempre que a corrente do motor exceder a um ajuste pré-definido que eu fizer aqui nesse cara, lá no parâmetro P290, tá? Vamos testar para ver se isso funciona realmente, tá? Vamos partir aqui o motor. Nesse momento a gente está monitorando a corrente dele aqui no IHM, né? Olha só, deixa eu dar o foco ali. Estamos monitorando a corrente está oscilando aí em torno de 1.7, 1.8 amperes, tá? E eu ajustei, fiz um ajuste lá para que sempre que passar de 1.8 amperes, essa lâmpada vai acender remotamente, né? Sinalizando aí um status de sobrecarga, e a gente vai então ficar sabendo sempre que isso acontecer, tá? Para simular aqui uma sobrecarga no eixo do motor, eu vou fazer uma espécie de freio aqui, né? Vou tentar frear o motor ali com a madeira. Não tentem fazer isso em casa, pode ser perigoso esse negócio, tá? Vamos ver? Ele tem um delay, né? Não é instantâneo, ele espera alguns segundos após a corrente exceder o limite lá. Ok. Lâmpada de falha acendeu, olha só, acendeu. E assim como ela tem um retardo para acionar, ela também tem um retardo para apagar. Daqui a pouco, quando a corrente voltar aí à sua nominal, né? Esse motor a gente falou que ele tem uma corrente de 3.02 amperes, mas quando o fabricante diz em placa que um motor tem, digamos, 3.02 amperes, isso só ocorre com 100% de carga no eixo.
Como o motor está rodando em vazio, esta corrente de 1,75 amperes é compatível com essa condição. Tá ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Com isso a gente conclui esse bate-papo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá uma curtida aí, compartilhe o nosso vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal para você receber os links. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo bate-papo aqui no canal da Eletricidade.